Essa história é do começo do século XX, quando começou a faltar carne nos Estados Unidos. A população tinha crescido demais por lá e o conceito de segurança alimentar ainda era um negócio novo demais para ser levado a sério e incentivar algum planejamento. Foi aí que um congressista chamado Robert Broussard achou que hipopótamos seriam a solução mais razoável. Ele criou um projeto de lei chamado a Lei do Hipopótamo Americano. Esse projeto previa incentivos fiscais a quem produzisse carne de hipopótamo para consumo humano nos Estados Unidos. A imprensa gostou da ideia. O presidente da época, Teddy Roosevelt, também gostou da ideia. Eles acreditavam que os hipopótamos também pudessem dar um jeito num outro problema que o país tinha, na região de Louisiana. Essa região sofria com uma espécie invasora, o jacinto da água, que tinha se espalhado rapidamente e já atrapalhava a navegação pelos rios daquele lugar. A ideia é que o hipopótamo, além de servir como carne para consumo humano, pudesse comer essas plantinhas aqui. Só que a lei do hipopótamo foi rejeitada por apenas um voto, o que pode ter sido uma boa coisa para os Estados Unidos, porque esse negócio de usar uma espécie invasora para combater outra geralmente dá errado, e tem um bom exemplo disso na Austrália. Nos anos 1930, a Austrália tinha problemas com esse besouro aqui, é o besouro da cana. Ele andava devorando plantações inteiras. Aí, a solução encontrada foi trazer para a Austrália o sapo cururu. É claro que deu errado. A ideia era que os sapos comessem os besouros, mas isso não aconteceu. E ainda por cima, os sapos se multiplicaram rapidamente, colocando todo o meio ambiente em risco. Porque esse sapo pode secretar um veneno poderoso. Não parece, mas no mano a mano, esse sapo aqui teria um empate com um crocodilo, por exemplo. Porque o crocodilo que desse uma mordida num bicho desses, cairia duro no chão por causa do veneno. Originalmente, 102 desses sapos foram levados para a Austrália, só que hoje existem milhões. Tirar uma espécie de um ambiente e incluir essa espécie em outro é um negócio perigoso pra caramba, porque ecossistemas são complexos. Qualquer pequena alteração pode ter resultados completamente inesperados. Resultados que são capazes até mesmo de prejudicar as atividades mais básicas de um país. E o Brasil tem um bom exemplo disso. Os problemas começaram com a entrada de um tipo específico de mexilhão no país. O molusco por si só não incomoda, mas um batalhão deles pode simplesmente interromper o fornecimento de energia de uma região. Conheça o mexilhão dourado. Ele veio da Ásia e no Brasil ele encontrou um paraíso. No reservatório da usina de Itaipu, esse bicho apareceu pela primeira vez em 2001. E ele conseguiu deixar ainda mais complexa as atividades da hidrelétrica. Em grande quantidade, esses bichinhos aqui entopem os encanamentos que refrigeram as turbinas da usina. Aí, desde 2001, eles geraram mais uma preocupação para os trabalhadores responsáveis por fazer a manutenção de Itaipu. E não é só lá, hein? Isso está acontecendo em outras hidrelétricas. É um problema sério e caro para o Brasil. Tão caro que a Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, a CEMIG, por exemplo, resolveu criar um centro de combate a espécies invasoras. Esse centro tem equipamentos especialistas capazes de prever a proliferação do mexilhão. O modelamento ele é capaz de dizer em quanto tempo vai ocorrer uma infestação, em quanto tempo esse mexilhão vai sair do lugar onde ele está e vai infestar outros locais, como isso vai acontecer, por que via e, eventualmente, também quanto isso vai custar para uma hidrelétrica. Então, é um sistema muito complexo que depende estritamente da competência do pesquisador e de dados ambientais. Então, depende diretamente dessa interação do pesquisador com os dados. Inserir uma espécie num novo habitat é uma coisa perigosa. E não interessa se a gente está falando de um mexilhãozinho ou então de um hipopótamo gigantesco.